Também acho que a gente está levando muito devagar quando a gente acha que todas as questões se reduzem a uma única, né, já ficou a dizer que existe centralidade do poder, centralidade da origem do poder, da origem da opressão, que a gente vai ver que ela é multivetorial e etc, né, do ponto de vista meu. Então, que não existe só uma solução para as coisas, uma origem para todos os males, isso é uma bobagem que os próprios materialistas dialéticos já conseguiram superar essa ideia mais ou menos falsa na década de 60, 70, como a professora que estava colocando. Então, eu acho que realmente é muito difícil, eu acho que não discordo completamente. Não tem direito a palavra. Rapidamente, acho que nós já discutimos bastante da mesa, mas não sei. Bom, eu achei absolutamente importante que você estivesse aqui e pudesse ter a possibilidade de se expressar, de colocar suas posições. Isso aí é o clima que nós realmente gostaríamos que existisse sempre. Algumas coisas que você falou me chamaram a atenção. Eu acho que a gente poderia pensar, nós não costumamos pensar na distinção, não na distinção, mas na diferença entre discriminação, segregação e preconceito. Embora sejam termos relacionados, eles não são a mesma coisa, mas indicam gradações, todas elas muito perigosas, algumas extremamente graves. A gente não precisa esperar chegar num nível de segregação para discutir ou tomar medidas para que isso não aconteça, né? O segundo ponto que eu gostaria de pensar junto com vocês é que na parte final da sua fala, você trouxe a questão da esquerda, né, e a questão de classe. Nas discussões que se faz no Brasil da questão racial, sempre tem esse ruído entre o problema racial e a questão de classe. E eu acho que esse é um problema que tem que ser discutido de maneira muito séria, porque, para além da questão de classe, acho que a questão de classe se coloca, obviamente, existe uma questão racial, e eu digo racial, não étnica. Até na minha fala eu disse racial, não étnica. O Wallerstein fala no Capitalismo Histórico, né, que a divisão étnica, ele fala em divisão étnica, ele não coloca a questão racial. Porque entre dois indivíduos, eu vou lembrar do professor Guarani Santos, meu amigo, historiador do movimento negro, no final do livro dele chamado A Violência Branca sobre o Negro no Rio Grande do Sul, a conclusão dele é a seguinte, ele diz assim: numa favela qualquer, dois indivíduos pobres, miseráveis, um branco e um negro, estão tomando pinga. O negro pega a garrafa e o branco diz: me dá a minha pinga, seu negro filho da puta. Você é um negro. E ele termina dizendo exatamente isso. Mesmo entre dois miseráveis e pobres, o branco acha que é superior ao negro. Assim como entre dois empresários, acho que a pesquisa sobre isso, né, em relação à questão da discriminação no Brasil, a incidência é sobre mulheres negras. As mais discriminadas são mulheres negras. Por ser mulheres, ainda toda a questão de gênero, mas entra a questão da cor. Então ela se coloca. Se nós não trouxermos isso para a discussão, em nome da questão da classe, que eu acho que é importante o dado da classe, nós vamos, inclusive dentro dos movimentos sociais, como aconteceu durante muito tempo, minimizar a complexidade social e permitir que mesmo em espaços que nós esperamos que venham discursos e práticas, né, transformadoras, conservadorismos os mais perigosos. Então acho que esse que é um ponto que nós estamos num mundo que muito mais complexo do que parecia antes, mas sobretudo nós estamos numa sociedade onde a ideia de homogeneidade não se pode colocar em nenhuma hipótese, quer dizer, justamente pela forma com a qual nós nos constituímos. Acho que a grande questão é essa. Talvez a gente tenda a continuar pensando em termos de homogeneidade. E a prática é muito diferente. Essa seria a posição que eu teria a respeito. Mas eu acho interessante que Sim, eu acho que esse evento mostra a importância de ter essa conversa, não? E ainda temos muito para discutir, para definir exatamente que tipo de expressão de opinião deve ser aceito, que tipo não deve ser aceito. Tem eu acho que realmente margem para discussão. Para mim, não bom, para mim pessoalmente, diga,
tão ofensivo ouvir de alguém, eu não acho que um casal de homossexuais deve poder adotar crianças, desde que eu também tenho liberdade de explicar por que eu considero essa afirmação homofóbica. Não? Então, eu tomaria muito cuidado com a censura da fala de alunos, mas claramente tem coisas que estão fora de cogitação. Não podemos ameaçar ninguém de morte, de violência física, não podemos xingar ninguém. E as pequenas piadas do dia a dia devem acabar. Não? Eu acho que, em boa medida, as pessoas já reconhecem que essas pequenas piadas racistas, já reconhecem. Mas as pequenas piadas sobre homossexuais continuam. Não? Aí temos que pensar sobre isso. Outra coisa eu queria dizer, eu acho importante a respeito à religião. As crianças religiosas, os alunos, os professores, desde que todas as religiões sejam tratadas iguais. Isso significa que nenhum grupo em um Estado democrático tem o direito de usar o Estado para impor suas crianças nos outros. Respeito é um respeito para uma escolha individual do aluno. Eu acho que seria ótimo o RU, por exemplo, oferecer uma alternativa que não seja porco para os alunos muçulmanos poderem comer, que a gente não força alunos adventistas a fazer provas à noite de sexta-feira, alunos judeus ortodoxos, coisas assim, que são pequenas manifestações de respeito ao outro. Agora, impor crianças ao outro, isso não tem lugar no Estado democrático. O que é bom é a discussão, é aprender do outro. E eu acho que podemos ir muito mais longe. Estamos falando de homofobia aqui, mas no fundo estamos falando de minorias sexuais de vários tipos. E tem muitos heterossexuais que são taxados de pervertidos, etc. também. Especialmente mulheres, pelo jeito de se vestir, pelo número de parceiros que tem, etc. Bom, qual é o problema? Temos que aceitar e discutir e incentivar diálogo entre pessoas sobre suas maneiras de ser. E outros grupos minoritários, que estão os mais velhos, os portadores de doenças e várias. Eu fico aqui pensando, como é que a pessoa em cadeira de rodas vai subir essa escadaria do ponto de ônibus lá embaixo, chegar aqui para participar em pé de igualdade com todos nós? Como é que vai descer? Tem um monte dessas questões que temos que levantar. Pessoal, para encerrar, só mais duas falas, tá? Bom, bem rápido, assim, queria novamente agradecer, a oportunidade de a gente estar fazendo essa discussão, parabenizar o IFCH e o departamento. Acho que esse tipo de discussão é importante para a gente pensar justamente os lugares de fala e as possibilidades de fala que a gente tem dentro da universidade, enquanto denúncia e reflexão sobre discriminação, sejam elas quais forem, no caso desse debate, discriminação em relação à sexualidade. Queria colocar principalmente que é muito importante assim, a gente ter essa oportunidade de falar e ser ouvido e ter a nossa fala respeitada, escutada, porque muitas vezes a gente, enquanto naturaliza as opressões, a gente acaba se acostumando a não ser ouvido. E muitas vezes acaba que as verdadeiras pessoas que deveriam se constranger em falar, elas não se constrangem. As verdadeiras pessoas que são intolerantes, elas acabam sendo o pensamento hegemônico. E tem uma coisa que o professor Padrós, que não está aqui agora, sempre fala nas aulas dele, que eu sempre me lembro, é que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Então, a gente não pode ter vergonha de discutir as coisas que não são caras, e que devem ser discutidas sim, por causa do pensamento que muitas vezes se coloca enquanto intolerante e que, na verdade, é o pensamento que deveria ser vítima de vergonha,
e de constrangimento por ter a capacidade de ser enunciado. E daí volta ao questionamento que eu tinha colocado antes, que eu queria reforçar, que é o que faz determinadas falas serem enunciadas? O que faz a gente pensar que a gente pode questionar o amor de determinadas pessoas? O que faz eu pensar que eu posso questionar se alguém pode ter um filho ou não, né? Então, acho que esses critérios, eles estão bem nebulosos, né? E muitas vezes eles são confundidos e a gente não pode se eximir de nomear eles. Porque quem quer parecer neutro, quem não nomeia as coisas, é quem, na verdade, está sendo excludente, quem está escondendo posições que são violentas, sejam fisicamente ou simbolicamente, não importa, mas são violentas. Então, Bom, pessoal, bem rapidinho assim, queria agradecer, obviamente, a participação no debate, mas o que eu queria colocar é um pouco, assim, que a gente repensasse essa questão de uma hierarquização possível, assim, entre classe social e outras questões, né? Eu trabalho, como eu já disse, né, em Alvorada, é um município super pobre e tal, e tem um monte de riqueza e beleza, eu amo trabalhar lá. Eu moro na Cidade Baixa, queria que a Cidade Baixa ficasse grudada em Alvorada, que são 2 lugares que eu amo. Mas eu queria muito me colocar assim, ao lado de todas as intervenções, mas pensar naquilo que o professor Rivair falou. Em última instância, eu mesmo estando lá, eu trabalho em vilas de Alvorada, agora eu estou trabalhando na secretaria, mas tem meses isso, desde o início do ano. Eu sempre trabalhei em vilas dentro de um município que já é pobre, que são distantes assim do centro. 2 alunos meus que estejam lá, por exemplo, faz muita diferença se um aluno é branco e é negro, a tratativa que ele vai ter por parte do poder público, seja da polícia e tal, acesso a trabalho. Se esse aluno se somar a essa mesma condição, 2 alunos trabalhadores pobres, então ele é negro e é gay, né? Então tu vai somando preconceitos, e esse preconceito só é adicionado ao preconceito de classe, mas muito fortemente, e tu pode intervir de maneira muito significativa para que essas pessoas tenham uma vida com mais qualidade, dando voz, falando de um outro lugar, dando respeitabilidade. Eu sou ateia, e eu defendo muito fervorosamente de que as pessoas possam praticar a sua religiosidade e tenham respeito à religiosidade dos outros. Eu vejo beleza nisso, né? Isso não é um espaço da arrogância, não entende? Então, até a gente usar esse tipo de expressão, eu queria respeitosamente divergir, não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de expressão, né? Como cristofobia, como, quer dizer, alguém que ameaça o outro e ainda tenta se utilizar de uma figura, né, de alguém, quase um ente, que religiosamente é tomado como respeitoso, amoroso e tal, mesmo para mim sou ateio, sei lá. Bom, é tão estapafúrdio, assim, eu pensar no banimento do outro, ainda querer legitimar isso em cima de um discurso pretensamente de trabalhador, religioso, cumpridor de seus deveres. Eu acho que tem uma série de incoerências aí que a gente tem que pensar, né? E pensar assim, enquanto alguém jovem que pode mudar de opinião, ver o mundo de outra maneira, de uma maneira mais rica, interessante, e ter suas práticas religiosas respeitadas, suas pretensões. Eu só queria lembrar as pessoas que os gays não saíram de lares gays, né? Então essa ideia de que gays não podem adotar filhos, ela é ahistórica, ela não tem nenhuma... Eu só quero que as pessoas pensem e reflitam com mais amorosidade sobre a realidade dos outros, sabe? E por último eu queria dizer assim, que eu posso até parecer alguém que tem alguma aderência com a vida burguesa. Eu sempre morei em vila operária, na minha história de vida, e eu acho que isso foi rico, e trabalho lá por opção, é lá que eu quero trabalhar, é lá que eu faço a diferença, e principalmente para esses alunos e alunas que precisam de mim. É ali que eu quero estar dando aquilo que eu posso dar. E eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. Então, ser trabalhador não nos exime de ter uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade dos outros, tá? Então é isso, obrigada. Pessoal, nós então encerramos esse ato e eu gostaria de, ao mesmo tempo, eu estava conversando aqui com o Fernando, eu já pelo telefone conversei também com o Henrique, e para a gente tentar juntar forças aí e pensar, né, talvez a criação desse núcleo, a gente juntar com vocês, não sei bem, mas pensar alguma coisa institucional que faça, seja um pouco, né, assim, que não seja só esse ato como uma manifestação que é bom para todos nós, né,
mas que tenha algum fruto que dê resultado para alguma mudança institucional, né? Porque é mais difícil mudar a cultura, né? Mas eu, como da área de políticas públicas, eu acredito que as instituições podem, sim, de alguma maneira afetar e no longo prazo ter efeito sobre a cultura, né? Então, vamos tentar fazer alguma coisa. É isso então. Muito obrigada a todos.